Vamos lá, meus amados irmãos. Quero convidar vocês que abram suas Bíblias no Evangelho de Romanos, como tenho chamado há quase um ano, né? Já tem quase um ano que eu estou pregando essa epístola aos irmãos. E quase um ano, já tem um ano, né, irmãos? Passou de um ano, né? Tá bom, eu acho que a gente vai chegar a quase 2 anos, talvez não, quase 2 anos não. Mas estamos aqui no capítulo 10 de Romanos. E eu tenho exposto aos irmãos, desde o capítulo 1, verso 1, essa epístola de Paulo aos Romanos, a exposição da Escritura à igreja, desde a tradição reformada, é uma exposição que se dá deste modo. A igreja vai sendo exposta a toda a Escritura de forma, através do seu curso natural, né? Seguindo texto a texto, versículo a versículo, às vezes não necessariamente versículo a versículo, mas grupos de versículos, de acordo com o contexto de cada texto literário. Há textos literários, por exemplo, que a gente às vezes vai abarcar um volume de textos maiores, há textos que a gente vai abarcar um volume de texto menor. Hoje, por exemplo, o nosso volume aqui é dos versos 1 a 8 do capítulo 10. E o que temos feito aqui, queridos? Qual foi a minha preocupação em expor aos irmãos a epístola de Paulo aos Romanos? O assunto de Paulo aos Romanos é o quê, queridos? Qual é o assunto de Paulo aos Romanos? O Evangelho. Muito bem. Temos um ali que vai merecer uma balinha. Quem foi? Foi a irmã Eliana que disse? Uma balinha para a irmã Eliana depois, por favor, viu, presbítero Fernando? Tá bom? Uma balinha para a irmã Eliana. Então temos o Evangelho. Meus irmãos, não há nada mais importante na sua jornada de fé, desde o dia que você conhece Cristo, até o dia que você deixará esse mundo, para que você compreenda, não há nada mais importante que o Evangelho. O Evangelho não é só o início da sua jornada de fé, o Evangelho é tudo na sua jornada de fé. Esses dias eu estava meditando num texto da Escritura e percebendo esse texto à luz do Evangelho, eu falei, caramba, que coisa extraordinária. Coisas que a psicologia está discutindo hoje, as escolas sociológicas estão discutindo, e a Escritura já resolvia lá atrás com o Evangelho. E o Evangelho é o meio pelo qual você compreende o que Deus fez por você. E quem, a partir disso, você pode ser determinado, estabelecido, configurado diante de Deus. Esse é o Evangelho. Então eu comecei a expor essa epístola, dado que o assunto dessa epístola é o Evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vimos por que nós precisamos do Evangelho, o que é o Evangelho e o que ele realiza em nós. Basicamente isso nós vimos do capítulo 1 ao 8. Preste atenção para você se situar aqui no capítulo 10, tá bom? Então nós vimos por que necessitamos do Evangelho, o que é o Evangelho e o que ele realiza em nós. Foi o que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo de número 8. E especialmente ao findar o capítulo 8, nós ficamos com a seguinte afirmação de Paulo, que agora nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nunca poderá nos separar. Ou seja, Paulo estabelece ali, e eu falei sobre isso para os irmãos, o que nós chamamos de a doutrina da perseverança dos santos, ou a afirmação de que aqueles que estão salvos em Cristo permanecerão salvos em Cristo até o fim. E aí, no capítulo 9, que é de onde nós viemos, estamos aqui agora, Paulo começa a lidar com a seguinte pergunta, e essa pergunta ele vai tratar ela do capítulo 9 ao capítulo 11. É nesse segundo bloco que estamos aqui, tá? Seria um bloco, digamos assim, de perguntas que poderiam suscitar, ou de uma pergunta que poderia suscitar uma dúvida quanto à segurança do Evangelho para nós, a palavra de salvação. E a pergunta que se suscita no capítulo 9, verso 6 é: acaso a palavra de Deus não falhou? A palavra de Deus de salvação para com os judeus não falhou, Paulo? E se ela falhou para com os judeus, não falharia para conosco também? Ou seja, será que é verdade que esse negócio de que agora nós estamos em Cristo e não mais nos afastaremos dele, isso não pode se frustrar como frustrou-se para os judeus? E o que Paulo vai dizer? A palavra de Deus não falhou. Deus salvou aqueles que ele tinha de salvar, os eleitos no meio de Israel. E esses eleitos são o povo de Deus que Deus constituiu dentre os gentios, e foi esse o último sermão que eu preguei semana passada, e dentre os judeus. A grande maioria dentre os gentios e uma pequena parte entre os judeus. Essa é a igreja.
Deus não falhou na sua promessa de que sua palavra não cairia. Deus não falhou na palavra de salvação que ele dirigiu ao seu povo. Por quê? Ao seu povo, a quem ele elegeu. Este povo, ele de fato dele constituiu a igreja formada dentre gentios e judeus. Tá? Então no capítulo 9, preste atenção, Paulo está dando uma resposta à pergunta: a palavra de Deus não falhou, Paulo? A partir de uma perspectiva divina, do olhar de Deus, o Deus que elege desde a eternidade. A partir do capítulo 10, Paulo vai nos mostrar por que a maioria dos judeus, a palavra de Deus para eles não se cumpriu. Eles não eram Israel, eles não eram de fato o verdadeiro povo de Deus. Mas, a gente já viu isso, né? Mas Deus, quando ele julga conforme a sua justiça, ele aplica a sua justiça dando ao indivíduo o que ele merece, e quando Deus salva, Deus aplica o quê? O quê, irmãos? Misericórdia, dando ao homem o que ele não merece. E por isso Paulo vai nos mostrar aqui, não apenas a perspectiva divina de que Deus não havia elegido aqueles judeus, mas ele vai mostrar a perspectiva humana, no dia a dia, olhando para o hoje. Esses judeus, eles estão sendo condenados porque eles rejeitaram a palavra de Cristo. Inclusive no início da semana passada, ou melhor, no final da semana passada, eu dei um spoiler para vocês, dizendo que Paulo começava a dizer: eles tropeçaram na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Aquela pedra que seria a salvação, para eles se tornou pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Porque eles negaram o evangelho. Então, a partir daqui do capítulo 10, Paulo passa a mostrar como se pode identificar a maneira pela qual Deus aplica o seu juízo ao homem que rejeita a sua palavra. O que o homem deveria fazer diante da palavra de Deus, mas o que ele realmente faz. E por causa disso, ele encontra condenação. Estão comigo até aqui? Estamos juntos até aqui? Sim ou não, irmãos? Então preste atenção, vamos lá. O nosso assunto aqui hoje, nesse trecho, é Paulo mostrando que, embora zelosos da lei de Deus, estes homens não foram contados entre os eleitos e os salvos de Deus, porque eles rejeitaram a palavra de Cristo. Eles se apegaram à sua religiosidade, e apegados à sua religiosidade, eles deixaram de lado aquilo que Deus fez para salvá-los, e eles próprios quiseram construir para si sua rota, seu caminho de salvação. O assunto aqui hoje, reduzindo o mais sinteticamente possível, é a religiosidade que condena, o zelo ignorante. Paulo vai nos mostrar que existe uma forma de o homem conduzir-se na religião, e muitas vezes até na religião cristã, viu, irmãos? Onde, na verdade, há uma religiosidade, uma prática de religião, que é um zelo ignorante. E esse zelo ignorante o condenará. Este é o assunto de Paulo aqui hoje. Ok, irmãos? Tudo bem? Entendido isso? Tendo entendido isso, vamos ler o texto juntos? Capítulo 10, versos 1 a 8. Fique alerta. Agora preste atenção. Mesmo que seja Paulo mostrando o jeito errado de receber o evangelho, por isso nós acabamos descobrindo mais e mais do evangelho, né? Então sim, embora estejamos falando da religiosidade que condena, o jeito errado de receber a palavra do evangelho, isso também nos trará uma perspectiva mais ampla, mais profunda do evangelho também. Mas vamos lá, capítulo 10, versos 1 a 8. Leiamos, portanto. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é para que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é,
para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Isto é, a palavra de fé que proclamamos, que estamos proclamando. Tá bom? Vamos lá. Então preste atenção. Ainda em caráter introdutório, eu quero dizer o seguinte: nós já percebemos por simples leitura que Paulo mostra-nos que o zelo em si mesmo não é virtude alguma. O zelo religioso. Nós estamos falando exatamente dessa perspectiva de que existe uma religiosidade que condena. E sabemos que toda religiosidade se conduz com zelo. Sim ou não? Se não houver zelo, a gente nem caracteriza como religiosidade. E há muito, o homem tem bastante orgulho de sua religiosidade. Contudo, Paulo já nos começa a dizer, desde o início desse texto, que o zelo em si mesmo não é virtude, irmãos. Pelo contrário, o zelo algumas vezes pode apresentar-se como obstinação, endurecimento, entenebrecimento. O indivíduo duro na sua posição pecaminosa, ainda que religiosa, às vezes a gente não associa a religiosidade ao pecado, mas mais à frente eu vou mostrar por que religiosidade é pecado. O homem geralmente não associa o zelo a algo mal, mas aqui desde o início Paulo nos mostra que eles têm zelo. Paulo está olhando para os judeus e disse: irmãos, eu disse para vocês que a palavra de Deus não falhou para com os judeus. Eu mostrei para vocês que Deus de fato escolheu aqueles que Ele queria salvar. Mas eu também mostrei que os que Ele está condenando de modo justo. E aqui eu vou mostrar mais perto para vocês, porque é justo Deus estar condenando estes homens. Porque é justo? Porque eles têm uma religiosidade que os condena. E essa religiosidade que os condena inicia-se com um profundo zelo. E eu dou testemunho. Esses caras são muito zelosos de sua religião. Você fala para mim: pastor, mas o que eu tenho a ver com a religiosidade dos judeus, lá nos tempos de Jesus? O que isso tem a ver comigo, pastor? Estamos em 2021. O que acontece entre os judeus, queridos, é um microcosmo, tá? Da religiosidade e da experiência de Deus na história com os homens. Então, sim, não se engane, não são apenas os judeus que eram extremamente zelosos e que achavam que por causa disso teriam algum lucro, algum bônus, algum dividendo diante de Deus. Os homens são assim. E Paulo, quando descobre pela sua própria experiência de fé o que o zelo é, ele fala de si mesmo em Filipenses capítulo 3, verso 4, dizendo que ele era um cara extremamente zeloso. Ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nota 10, pode me dar 10, estou aprovado. Era o que Paulo pensava de si. É o que os homens zelosos de religiosidade pensam de si. E isso parece para eles uma grossa proteção que os detém de todos os bombardeios que possam vir ao seu redor. Mas Paulo reconhece pelo Evangelho, no verso 7 desse capítulo 3 de Filipenses, que o que para ele era lucro, ele na verdade entendeu que ele estava em dívida. Ele olhava para o seu extrato espiritual e dizia: está vendo aí, Deus? Estou rico, hein? Estou bem na foto. Sabe o cara que trabalha no mercado financeiro, que ele bate a foto dos acertos que ele faz no dia, os chamados traders, né? O trader, no dia que ele está operando na bolsa e tal, ele ganhou R$100, R$1.000, R$50.000, ele bate uma foto ali e manda para os companheiros dele, né? Estou bem na foto, estou no lucro. E o que Paulo diz aqui ao final? Depois que eu entendi quem é Deus, quem eu sou, o que é o Evangelho, eu descobri na verdade que eu tinha uma dívida, que eu não tinha lucro nenhum.
Portanto, esse zelo, queridos, muitas vezes é um zelo que cega, é um zelo que deixa o homem obscurecido, e pelo contrário, ao invés de torná-lo salvo e justo, pode condená-lo duplamente. É o que diz o Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 15, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Preste atenção, Jesus está falando de um zelo. Esses caras eram evangelistas, eles estavam pregando a respeito do judaísmo para muitas pessoas, e tentando fazer pessoas convertidas ao judaísmo. E Jesus diz: é melhor que vocês não tivessem zelo nenhum disso, porque enquanto vocês são zelosos nisso, vocês não apenas permanecem condenados, mas vocês tornam condenados 2 vezes pior que vocês, aqueles que estão seguindo como vocês. Ok, queridos? Certo? Então a primeira coisa importante aqui, para entrarmos nesse texto, é falsa afirmação de que a dedicação religiosa basta. Não, pastor, a pessoa é uma pessoa religiosa. Não importa que fé ela siga, não importa nem se ela siga o entendimento adequado da fé cristã, ela é uma cristã em qualquer segmento do cristianismo, isso basta. O que Paulo está nos dizendo aqui, que esta é uma afirmação falsa. É preciso ter zelo, sim, mas o zelo tem de ser precedido de sabedoria. Porque o zelo que não é precedido de sabedoria, de revelação de Deus, da mensagem de Deus, ele apenas esconde o pecado superficialmente. Mas o pecado continua no indivíduo lá, rebelde contra Deus. Há muitos religiosos que são absolutamente rebeldes contra Deus, e na verdade eu quero dizer que não é que há muitos religiosos, todos os homens religiosos permanecem rebeldes contra Deus. E eu vou explicar, vou definir, vou delimitar o que seria essa religiosidade à medida que nós fomos nos conduzindo aqui, ok? Mas o que Paulo dá testemunho, são zelosos, mas não têm salvação. Eles guardam ritos, eles dão o seu dinheiro, eles extremam-se pelas condutas morais adequadas à lei, eles gostam de práticas religiosas e gostam que os outros vejam que eles praticam boa religiosidade, mas no fim das contas, esse zelo vale nada, é o que Paulo está dizendo, e por isso Paulo vai mostrar que estes homens são condenáveis, e por isso Paulo vai dizer que essa é a religiosidade que condena. Mas para que nós possamos entender essa religiosidade que condena, que está nesse texto, eu quero fazer 2 perguntas a esse texto. E a primeira delas é, por que há uma religiosidade que condena? Você poderia se fazer essa pergunta, né? Como assim? Por que esse texto diz-nos que há uma religiosidade que condena? De que modo essa religiosidade condena? E a primeira afirmação é que, porque ela ignora a justiça que vem de Deus, é o que Paulo vai tratar aqui. Observe o que nos diz aqui o verso de número 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus. A primeira razão pela qual a religiosidade condena é porque a religiosidade, ela ignora uma justiça que vem de Deus. É importante compreender o que é essa justiça que vem de Deus. É importante entender o que é o Evangelho. Essa palavra ignorar aqui está nos 2 sentidos possíveis do uso dela. Ignorar no sentido de desconhecer. Eu desconheço algo, portanto eu ignoro, visto que eu ainda não tomei ciência disso. Eu ignoro, pastor, o que é a teoria geral da relatividade. Tudo bem, não é algo fácil de assimilar, mas você ignora no sentido de que você não conhece, né? Mas você pode buscar vir a conhecer? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pastor, eu ignoro a situação política que está vivendo no nosso país, não gosto de saber as coisas que estão acontecendo, mas você pode buscar vir a conhecer? Sim. Ou então você pode dizer, eu ignoro no seguinte sentido, eu conheço a situação política que há no nosso país, mas eu ignoro isso, eu desprezo isso para mim não faz diferença nenhuma. Isso também pode ser um jeito de ignorar, certo?
Entende? Então, nestes dois sentidos, é possível ignorar algo. Ignorar no sentido de não conhecer, e ignorar no sentido de desprezar. Não quero saber disso. Eu até conheço, mas isso para mim não faz diferença. E olhe bem o que a palavra de Deus nos diz aqui, que os judeus estavam fazendo, que os tornava condenados e que mostrava que a religiosidade deles os condenava. A primeira questão é que eles ignoravam o quê? A justiça que vem de Deus. O que é a justiça que vem de Deus, queridos? O que é a justiça que vem de Deus? Uma palavra. A justiça que... Palavra cruzada, vamos lá. A justiça que vem de Deus com uma palavra. Alguém chuta? O quê? Ira? Não. A justiça que vem de Deus com uma palavra. Evangelho? Acertou, irmão? Sim ou não? Um bombom para ele, por favor. Quem vai dar um bombom? Você de novo, Fernando. Um bombom para o nosso querido Abraão. Tá bom? Não esquece da caixa de bombom semana que vem, Fernando. De que Paulo está falando aqui? Eles ignoram a justiça que vem de Deus. Lembra lá do capítulo 1, versos número 16 e 17 de Romanos? O que Paulo disse que é o Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho se revela o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é isso que eles estão ignorando, queridos? Eles estão ignorando o Evangelho. O Evangelho é um modo pelo qual Deus revela a sua justiça. Capítulo 3 e verso 21 de Romanos, que eu já expus há bastante tempo atrás. O apóstolo Paulo nos diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Agora, sem a lei, Deus revelou a sua justiça. Como Deus torna o pecador justo diante dele. Como Deus faz que a sua ira não seja derramada sobre aquele que era digno de condenação, e ao invés disso, ele seja declarado diante de Deus justo. Isto é a justiça que vem de Deus para nós. Deus imputa a nós a sua justiça, ele aplica a nós a sua justiça. E o que a Bíblia diz que eles estão ignorando, queridos? Estão ignorando o quê? O Evangelho. O que eles estão ignorando, queridos? Em primeiro lugar, o Evangelho fala sobre a nossa completa injustiça. A primeira coisa que o Evangelho faz é nos mostrar o nosso estado, falar da nossa completa injustiça, da nossa total incapacidade de pagarmos pelos nossos pecados e então sermos achados justos diante de Deus. Quem pode pagar pelos seus próprios pecados, queridos? O Evangelho diz que ninguém. O Evangelho nos mostra, queridos, que Deus assume pagar pelos nossos pecados, que Deus decide declarar-nos justos, se nós abrirmos mão de nossa autonomia em relação a Ele e confiarmos nele. O Evangelho nos mostra como Deus nos declara justos. E o que estes homens estão ignorando? Exatamente estas coisas aqui. A religião sempre vai ignorar o Evangelho. A religião sempre vai ignorar o Evangelho. Já já a gente vai entender por quê. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a religiosidade condena. Por que a religiosidade condena? Porque ela ignora o Evangelho, queridos. E nesse sentido aqui, é o ignorar os judeus, não ignorar de desconhecer, porque mais à frente a gente vai ver que Paulo disse: estes homens ouviram a pregação do Evangelho. A palavra do Evangelho foi anunciada a eles e a todo mundo onde havia judeus conhecidos. Ou seja, eles não ignoraram no sentido de não conhecer, embora alguns de nós talvez não conheçamos o Evangelho. Mas estes aqui de quem Paulo está falando, ele está dizendo que eles ignoraram porque eles ouviram o Evangelho e o desprezaram, o rejeitaram. A ênfase quanto aos judeus é por causa do desprezo. Eles desprezaram essa mensagem de que Deus faz que nós nos tornemos justos apenas por Ele mesmo, de um ato seu apenas. A salvação vem apenas de Deus, Ele a realiza em nós. Mas por quê, queridos? Por que a gente perguntaria? Por que os homens ignoram
a mensagem do Evangelho e querem se tornar religiosos. Por quê, irmãos? Onde está o início disso? Porque os homens se tornam de tal forma endurecidos para com o Evangelho, mesmo ouvindo o Evangelho, a ponto de quererem ignorá-lo, desprezá-lo, deixá-lo de lado. Eu vou dizer por quê. E eu já expliquei sobre isso quando eu falei da natureza do pecado. Quem lembra aqui quando eu falei sobre a natureza do pecado? Eu disse o que é o pecado em sua essência. Quem lembra? Alguém lembra? Com uma palavra. Hoje eu estou cheio de palavra cruzada, né? Com uma palavra, o que é o pecado? O que é a natureza do pecado? Muito bem, os irmãos estão afiados, hein? Autonomia. Tem gente que acha que pecado é apenas a inclinação à imoralidade, a atos de quebrar os mandamentos morais de Deus. Isso também é pecado. E isso também acontece por causa da autonomia. Quando o homem olha para Deus e diz, eu não quero que você seja meu Deus, eu vou decidir para mim o que é melhor fazer, e eu vou ignorar a sua lei, o que ele está fazendo em relação a Deus? Ele está sendo autônomo. Ele está dizendo, eu não dependo de ti e não quero dar ouvidos às coisas que o Senhor diz que importam, que são a verdade e que são boas para mim. Mas não se engane, existe um outro modo de ser autônomo, que também é pecado. Quando o homem diz, eu próprio vou palmilhar o caminho da minha autojustificação, eu subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, eu vou revelar a minha própria justiça, mostrando que eu consigo reverter esse caminho de perdição, eu vou me fazer bom o bastante para que eu possa encontrar a minha salvação na força do meu braço. Isso é religiosidade, isso é autonomia, e isso também é pecado. Entende? Por que então os homens ignoram a justiça de Deus, queridos? Por causa da autonomia em relação a Deus. A religiosidade é também pecado. Porque a religiosidade, ela busca construir, por seus próprios méritos e sua própria justiça, uma solução para a sua condição na qual ele se encontra, né? E aqui a gente vai ter diversas expressões religiosas, pessoas encontrando-se involuídas, pessoas encontrando-se em necessidade de crescimento espiritual, e elas próprias dizendo, eu vou palmilhar meu caminho de evolução e de crescimento espiritual. Ou pessoas encontrando-se um pouco mais próximo do Evangelho, encontrando-se pecadoras e dizendo, eu próprio vou reverter essa minha condição de pecaminosidade pela minha própria justiça. Isto é autonomia, isto é religiosidade e isto é pecado. Quando o homem acredita que achou uma resposta ou uma solução para a sua condição de pecado, diferente daquela que Deus já deu, que é Cristo, ele continua em rebeldia e em religiosidade que o condena diante de Deus. Estão me entendendo? Quando o homem busca, acredita, entende que achou uma resposta e uma solução para a sua condição de pecado, diferente da resposta que Deus já deu, Deus já havia dado a resposta aos fariseus. Mas eles fizeram o quê? Ignoraram. Quando o homem busca uma resposta para a sua condição de pecado, diferente da resposta que Deus já deu, ele está palmilhando um caminho de religiosidade. Esse caminho de religiosidade é rebeldia, continua em rebeldia. Não se engane, a rebeldia não é apenas a imoralidade. A religiosidade também é rebeldia, porque Deus já disse que não a aceita. Deus já disse o que é aceitável diante dele. Mas o homem diz, não, pode deixar que eu vou dar conta. Eu resolvo no peito e na raça. E isso condena o homem diante de Deus. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5:4 e deixe aberta ainda em Romanos capítulo 10, tá? Olha o que Paulo diz em Gálatas 5:4 aos irmãos
que constituíam as igrejas que ficavam nessa região da Galácia, que haviam começado a ouvir o Evangelho, mas que por influência dos fariseus, deram espaço a um caminho de religiosidade. Eles começaram a guardar a lei como se a guarda da lei pudesse lhes tornar justos diante de Deus. Olha o que Paulo diz a estes irmãos. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separados estão de Cristo, caíram da graça. Vós que vos justificais pela lei, separados estáis de Cristo, caístes da graça. Paulo está dizendo a estes irmãos que, muito embora pareça um caminho pelo qual eles possam agregar diante de Deus virtude, justiça, mérito, Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês que estão querendo ser encontrados justos diante de Deus, pelo que vocês estão fazendo na lei, percebam uma coisa, vocês estão caindo da graça, vocês estão separados de Cristo, não dá para misturar uma coisa e outra coisa. Pastor, então quer dizer que tanto faz o meu comportamento moral depois do Evangelho? A resposta é não. Óbvio, eu já preguei diversos sermões sobre isso aqui. Inclusive, nós vamos adensar sobre o que o Evangelho faz em nós a partir do capítulo 12 de Romanos. O que o Evangelho promove em nós? Mas preste atenção. Há uma linha tênue aqui para a qual nós devemos atentar. Que linha tênue? O Evangelho é o seguinte, irmãos, nós nos encontramos nus e pobres, sem nada, e Deus nos veste e nos enriquece, e agora vestidos e enriquecidos para Deus, vivemos para a sua glória, entende? A religiosidade é o seguinte, nós nos achamos nus e pobres, mas nós vamos buscar coser roupas para nós, costurá-las, nós vamos buscar enriquecer-nos em nós mesmos e vamos apresentar a Deus essas riquezas, para que Ele nos aceite diante dEle pelo que nós fizemos. Percebe a distinção das coisas? Onde está Cristo? Cristo está aqui no início, nessa primeira afirmação que lhes fiz. Nessa segunda, não há necessidade de Cristo. Afinal de contas, você não coseu suas roupas? Não foi você mesmo que costurou? Não foi você mesmo que enriqueceu? Para que você necessita Cristo? Isto é religiosidade. E algumas vezes nós cristãos entramos na fé pela porta certa, a porta direita, o caminho do meio. E no meio do caminho vamos nos desviando para a religiosidade. Ok? Há dois desvios do Evangelho. O desvio da licenciosidade, não é sobre isso que estou falando hoje, quando o indivíduo acha que o Evangelho lhe libera para ele pecar do jeito que ele quiser, e o outro desvio do Evangelho é a religiosidade, é disso que estamos falando hoje. Sobre a licenciosidade já falei atrás. Esse desvio da religiosidade é quando o indivíduo acredita que ele pode construir para si justiça diante de Deus e que ele vai ser medido diante de Deus e apresentar-se diante de Deus por estas coisas que ele faz. Estes indivíduos estão procurando estabelecer a sua própria justiça. Ok, queridos? Então preste atenção. A primeira razão pela qual a religiosidade condena é porque ela ignora a justiça que vem de Deus. A segunda razão pela qual a religiosidade condena é porque ela tenta estabelecer sua própria justiça independente de Deus. E é o que Paulo diz-nos aqui, ainda nesse verso de número 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer o que, queridos? Sua própria justiça. Ou seja, uma justiça independente de Deus. Eles estavam procurando estabelecer diante de Deus, eles ignoraram a justiça que vem de Deus e estavam querendo estabelecer a sua própria justiça de um modo independente de Deus. O que o indivíduo está fazendo? O indivíduo está dizendo o seguinte: eu defino os meus termos e eu acho que os meus termos, Deus, bastam. Não preciso mais daquilo que eu decidi fazer. No caso dos judeus, eles estavam dizendo, eu vou guardar a lei e vou chegar a ter condições de apresentar-me diante de Deus quando eu cumprir o quanto eu entendo necessário para ser encontrado justo diante de Deus.
O judeu de quem Paulo está se referindo era alguém que entendia que pela guarda da lei, e aqui hoje nós podemos achar pessoas que vão achar que por orar, por rezar, por dar seu dinheiro aos pobres, por fazerem sacrifícios, por ficarem jejuando, por deixarem de dormir, por ficarem com o braço estendido para cima por 20 anos, por fazerem quaisquer outras coisas, elas vão apresentar uma justiça a Deus independente do próprio Deus. Quando o homem faz isso, queridos, ele está realizando as coisas que ele entende que acumularão diante de Deus uma justiça própria. Agora preste atenção, quando ele faz isso, ele está acreditando em quê, queridos? Eu sou o Senhor da minha vida, eu resolvo os meus problemas, eu sou o capitão da minha alma, eu desenvolverei-me pela minha própria performance, é a minha performance, sou eu mesmo, o caminho pelo qual eu me achego a Deus. Qual é o caminho pelo qual o religioso pensa que vai se achegar a Deus? Ele mesmo. Ele vai como um desbravador, né? Entrar na mata cerrada, uma faca nos dentes, um machado nas mãos, cortar a mata virgem e trilhar um caminho e depois bater no peito. Está vendo, Deus? Cheguei aqui diante de ti. Você acha que não é exatamente isso que nosso querido Adão está fazendo quando, depois de ter se percebido nu, ele começa a costurar uma roupa de quê? De quê, irmãos? De que era? Uma roupa de folhas, irmãos. Como pode um negócio desse? O indivíduo se percebe nu, ele olha e diz, vou resolver meu problema. Antes que Deus chegue aqui, quando Deus chegar, eu já estaria apresentável diante dele. Eu não posso me apresentar assim, nu, como eu estou diante de Deus, mas pode deixar que, antes de ele chegar, ele não vai nem, eu vou resolver o problema, e quando ele chegar, ele nem vai perceber que eu estou nu. Né? Isso é religiosidade. É o indivíduo desprezando a justiça que vem de Deus, ao invés de confessar-se, ao invés de arrepender-se, ao invés de reconhecer seu estado de pecaminosidade, de uma condição da qual ele sozinho jamais poderá ver-se resolvida, ele faz o oposto, ele diz, não, eu vou dar meu jeito antes que Deus chegue. Tive uma grande ideia, Eva, vamos costurar roupas aqui de folhas de figueira. Sabe o tamanho da folha de uma figueira? Quem sabe aí? Imagina o trabalho que não deu para Adão e Eva. Costurar roupas de folha de figueira. Eles não tinham costura, não tinham, né, máquinas de costura, não tinham agulhas naquele tempo ainda, não haviam ainda inventado a siderurgia, né, tratar com os minerais e tal, enfim. Tiveram de criar uma artimanha ali, pegar cipós e coisas parecidas para costurar. Imagina o trabalho que isso deu. Mas pensa no orgulho deles depois. Ele vestiu, Eva se vestiu, e Adão se vestiu, e Eva olhou para Adão e disse, Adão, você está perfeito, Deus não vai notar que nós estamos nus. Adão olhou para Eva e disse, Eva, cobriu tudo, filha, calma aí, vamos só botar mais uma folhinha aqui. Agora tá bom, Eva, agora você está perfeita, Deus pode vir e a gente vai se apresentar diante dele. O que eles estão fazendo, queridos? Eles estão estabelecendo sua própria justiça independente de Deus. Parece que é segundo Deus, mas é independente de Deus. Parece que é para mostrar para Deus, mas ela é autônoma. A mesma autonomia que separou Adão de Deus, quando ele disse, as leis de Deus para mim não importa, eu farei as minhas próprias leis, é a mesma autonomia que Adão está tomando e dizendo, eu resolverei esse problema, sou capaz de mudar a minha moralidade, eu vou me cobrir diante de Deus. É a mesma autonomia pecaminosa, irmãos. E o que acontece? Deus nem chega a apresentar-se diante da vista deles até que eles percebam que só a presença de Deus revela que aquilo que eles haviam feito não seria o bastante. Na verdade, estava longe de ser qualquer coisa aceitável diante de Deus. Deus ainda os veria debaixo daquelas folhas, nus e pecaminosos e rebeldes. Eles continuavam rebeldes diante de Deus.
embora religiosos. E como Deus resolve aquele problema? Não dizendo para eles: desenvolvam uma performance melhor em vocês mesmos. Como Deus resolve? 3:21 de Gênesis. Deus cobre eles com uma roupa de pele de animais. Ou seja, houve a necessidade de um sacrifício de um animal. E houve a necessidade de que Deus mesmo cobrisse a injustiça de Adão e Eva. Quem resolve esse problema? Deus é quem resolve este problema. Entende? E é claro, isso é uma afronta à nossa autonomia, especialmente nos nossos tempos, né? Em que somos ensinados que nós somos os melhores, e você é bom demais, que você vai dar conta, que você consegue tudo. Tudo gira em torno de nós, o nosso ego está inflado, e nós achamos que religiosamente também nós daremos solução à nossa condição de pecado. Mas por que o nosso ego está inflado? Eu gosto de um livro do Tim Keller, O Ego Transformado. Se você nunca leu esse livro, fica a indicação aqui, é um livro pequenininho, você lê ele numa sentada. Você não acha que não dá 50 páginas, é um livreto. Neste livro ele trata da condição do nosso eu diante do caimento em pecado e da necessidade que nós temos de mudar o nosso eu a partir do Evangelho. Qual é a condição do nosso eu depois do nosso decaimento em pecado, queridos? O que aconteceu com o nosso eu? Deus já não está mais lá dentro sendo Senhor de nós. E Deus é grande. Deus ocupa um espaço imenso dentro de nós, dado que Ele é grande. Mas no momento em que nós decidimos pela autonomia e dissemos: Deus, o Senhor não mais me governa, nós ficamos sozinhos aqui dentro desse espaço enorme do nosso eu. E o que nós achamos que precisamos fazer? Precisamos inchar para que nós ocupemos esse espaço, né? Então é nós, é nós, é nós, é nós, é você, é você, é você, é você. E a religiosidade é isso. A religiosidade é esse caminho pelo qual nós vamos inflamando o nosso ego, inchando o nosso ego, e deixando o nosso ego enlevado pelas coisas que nós achamos que estamos fazendo, que serão aceitáveis diante de Deus. Deu para entender? Por que a religiosidade condena? Primeiro, porque ela nos apresenta uma ignorância quanto à justiça que vem de Deus. O homem que é religioso, ou ele ignora no sentido de que ele não conhece a justiça que vem de Deus, ou ele ignora no sentido de que ele rejeita a justiça que vem de Deus. E por que ainda a religiosidade condena? Porque ela tenta estabelecer sua própria justiça, uma justiça independente de Deus. E aí a segunda pergunta é: como resolver o problema dessa religiosidade que condena então? Como resolver esse problema? Dado que esse quadro é um quadro que olhamos para os judeus e vemos eles se tornaram condenados diante de Deus por causa dessa conduta. E Paulo, nesse texto nós conseguimos identificar, primeiro, observando, meus queridos, entendendo que o fim da lei é Cristo, o fim da religiosidade é Cristo. Para os judeus, o fim da lei. Para todas as outras demais religiões, o fim das religiões é Cristo. Cristo não veio estabelecer uma nova religião. A fé cristã não é uma religião. Quando nós estudamos as religiões comparadas a partir das ciências das religiões, nós identificamos que há o cerne de toda religião, o centro, o coração de toda religião. É buscar acessar o sagrado por meios de piedade individual. É o indivíduo tentando criar ele mesmo um caminho em direção ao sagrado, pelas coisas que ele faz. Isso em toda a religião. Toda a religião. Por isso a fé cristã não é uma religião. E nesse caso, devemos entender que o fim da lei é Cristo. O fim da religiosidade é Cristo. O fim do meio pelo qual eu acredito que eu vou construir um caminho até Deus é Cristo. Olha o que Paulo diz no verso de número 4 do capítulo 10. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim no sentido de término. O término da lei é Cristo para aqueles que creem. Então preste atenção.
Há outros textos nos quais Paulo vai reforçar essa ideia. Romanos 3, 21 e 22, Paulo vai dizer: ora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, a fim de que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo mostra então que Deus revela a sua justiça a nós sem a lei. Filipenses 3:8, Paulo vai dizer: por causa dele sofri a perda de todas as coisas e as considero lixo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça de Deus que depende da fé. O que Paulo está nos mostrando? Quando Cristo vem, queridos, ele está terminando, dando término, acabando com toda a religiosidade, com toda a religião, para aquele que nele crê. Crer em Cristo é o início do fim da religiosidade. Quando nós entendemos que o que o Evangelho fez, que aquilo que nós estávamos tentando fazer pela nossa jornada religiosa, o Evangelho já fez, o que a gente faz? Isso agora não serve para mais nada. Essa religiosidade que eu estava aprendendo não serve para mais nada. Essas coisas que eu achava que estava acumulando diante de Deus, já não servem para mais nada. Porque Cristo já determinou o fim delas todas. Ele próprio realizou aquilo que eu achava que a minha religiosidade realizaria, por isso o fim da lei é Cristo. Como resolver o problema da religiosidade? A primeira coisa é entender que Cristo é o fim da lei. Percebe isso, queridos? Cristo é o fim da religiosidade. Cristo é o fim de uma jornada na qual eu penso que eu estou acumulando, somando, contribuindo, trazendo a Deus coisas pelas quais depois eu poderia ser aceitável diante de Deus. Você não tem nada para trazer a Deus pelo que você seja aceitável diante dEle. Nós não temos nada de nós mesmos que nós possamos apresentar a Deus como algo aceitável pelo que Ele nos receberia, pelo que nós pudéssemos ser salvos. E Paulo continua mostrando aqui como resolver o problema dessa religiosidade, reconhecendo que essa jornada religiosa levaria à morte, à condenação. Olha o que nos diz aqui o verso de número 5. Paulo vai nos mostrar nos versos 5 em diante do capítulo 10, a partir de algumas citações dos textos do Antigo Testamento, o que essa jornada religiosa, a que ela nos leva, e o que é a jornada do Evangelho. E ele começa nos mostrando essa jornada religiosa. Ele diz assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Ou seja, essa guarda da lei, como um depósito que você está fazendo diante de Deus, pelo que você acredita que se apresentará justo diante de Deus, você vai viver por causa dessas coisas. Aquele que tenta apresentar-se diante de Deus com as regras desse jogo, é por esse jogo que ele será julgado. E o que nós já vimos na Escritura, queridos? Quem permanecerá diante de Deus justificado pela lei? Quem, irmãos? Quem? Ninguém. Ninguém terá condições de apresentar-se diante de Deus com crédito no final dessa partida. Lembra da fala de Paulo? Eu estava me apresentando diante de Deus com as regras desse jogo aqui, o jogo da lei. Eu achava que tinha crédito. Quando eu me vi diante de Deus, sabe como eu encontrei a minha conta? Em derrocada, em bancarrota, em falência. Eu estava negativo diante de Deus. Irmãos, o religioso, ele vai seguir uma jornada. Olhe bem a trajetória do religioso. Ele vai seguir uma jornada, e aqui eu não vou me deter para me estender sobre os demais textos que a Escritura falam sobre religiosidade pontualmente, mas você conhece o que Jesus fala sobre a religiosidade, especialmente no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. O religioso, ele pensa que ele está acumulando diante de Deus crédito, justiça, mérito. Ele gosta de fazer as coisas para que os outros vejam o que ele faz. Ele faz questão de que as outras pessoas percebam as coisas que ele realiza. E à medida que ele está num jogo diante de Deus, um jogo de soma e de acumulação,
é fácil ele fazer a seguinte conta: eu estou com tanto, fulano está com tanto. Esse cara aí não é um cara muito bom, não, ele não consegue chegar na minha performance. O religioso, ele é alguém tendente a ser julgador do outro, porque ele não se entendeu um objeto de pura graça, irmãos. Ele não se entendeu um homem totalmente perdido, não. Ele ainda está cheio de si. E como ele está cheio de si, ele é alguém que está pensando: está vendo, Deus? Estou indo bem, né? Você está vendo a minha conta aí? Está vendo que eu não sou igual aquele cara ali? Essa é a jornada do religioso. Imagine o que ele encontrará diante de Deus no juízo. Embora possa ser sim, que inclusive com muita boa vontade ele tenha guardado muitas vezes os mandamentos de Deus, em quase a sua totalidade ele quebrou os mandamentos de Deus por motivos perversos dentro do seu coração, e o seu pior pecado é negar a Deus o que Deus disse ser verdade por meio de Cristo. A pedra que deveria ser a pedra de esquina se tornou para ele pedra de tropeço. Porque o maior pecado que os homens podem conhecer, podem realizar diante de Deus, é desprezarem o que Deus fez para a salvação deles, que é Cristo. Por isso, que o modo como nós resolvemos o problema da religião, primeiro, é entendendo que o fim da religião é Cristo. Segundo, entendendo que a jornada dessa nossa religiosidade nos levará à condenação. Paulo disse desses judeus que ele orava para que eles fossem salvos, porque eles tinham temor de Deus, mas sem sabedoria. Ou seja, qual era a condição em que eles estavam? A condição em que eles estavam eram de condenados, queridos. E por fim, não apenas reconhecer isso, mas para resolver o problema da religiosidade, eles deveriam receber com alegria a revelação do que Deus já havia feito. Pode parecer meio confuso para a gente ler esse texto aqui a partir do verso de número 6, mas eu quero que você entenda que Paulo está escrevendo aqui para explicar. Eu vou tentar ampliar para facilitar seu entendimento, mas entenda que Paulo está redigindo isso aqui para explicar por que os seus irmãos judeus estavam condenados e o que eles haviam rejeitado. Observe bem o que diz aqui o verso de número 10, capítulo de número 10, a partir do verso 6. Paulo diz: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas, diz o verso 8, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Paulo aqui se vale de um texto em Deuteronômio capítulo de número 10, a partir do verso 14, capítulo 30, verso 14, quando Moisés está com o povo ali, dizendo ao povo: meus irmãos, nós não temos de buscar de Deus uma revelação outra, porque Deus já nola deu, já está aqui diante de nós, a sua palavra já está conosco. Deus já apresentou diante de nós, o que nós precisamos agora é receber essa palavra. Você não precisa fazer um esforço imenso dizendo: quem vai subir aos céus para trazer de Deus o que a gente precisa de Deus? Ou quem vai atravessar o mar ou descer ao abismo para trazer de Deus o que a gente precisa de Deus? Não. Ninguém precisa se apresentar como um super religioso dizendo: não, pode deixar que eu vou resolver esse problema aqui por todos vocês, eu vou trilhar um caminho até o céu e de lá eu vou trazer o mandamento de Deus. Ou então, eu vou atravessar o mar a nado, a braço, e vou mostrar para vocês como eu sou um poderoso religioso. Moisés está dizendo: não. Ninguém precisa se perguntar quem vai trazer de Deus para nós a sua palavra, porque ela já está aqui. E Paulo então usa desse texto para dizer que o Evangelho é mais denso, é mais profundo que isso ainda. Porque ele diz: hoje então, muito mais ainda, essa revelação não só está perto de nós, mas ela está esfregando na nossa cara. Essa revelação está sendo esfregada na cara dos judeus. Jesus está sendo conhecido, a revelação que Ele deu está diante de nós. Ninguém precisa dizer quem vai trazer do céu o que a gente precisa de Deus. Sabe por quê? Cristo desceu de onde? Do céu. Ele é a palavra de Deus encarnada que nós precisávamos ouvir. Deus Pai, o mistério insondável, se faz audível por meio do Filho, a palavra encarnada.
Quem subirá aos céus para nos dizer as palavras de Deus? A palavra de Deus se fez carne. Está aqui diante de nós. Recebe com alegria a revelação do que Deus fez. Quem descerá ao abismo, às profundezas, para nos trazer de lá a palavra de Deus? Cristo desceu à morte para nos trazer a palavra de Deus, para dizer o quanto Deus nos ama. E que tudo que era necessário pela nossa salvação, Ele já fez. Entende o que é esse desfazer a religiosidade? É receber a revelação que já está aqui. Você não tem de passar 10 anos na igreja para descobrir a revelação do que é o Evangelho. Quer dizer, espero que não, né? Espero que você esteja numa igreja que esteja pregando o Evangelho. Porque ao ouvi-la 2, 3, 4, 5 vezes, você já tem condições de responder o Evangelho. Você não pode dizer a si mesmo que eu vou aguardar uma jornada da minha vida até descobrir uma determinada maturidade, porque Deus já está esfregando na sua cara. Me permita a expressão? Está tão patente, está tão visível, é tão óbvio, é tão nítido, que a sua religiosidade vai levar você à condenação. E Deus está mostrando para você, esfregando na sua cara, de novo a expressão aqui nordestina, né? Esfregar na cara do indivíduo. O quê? Que você precisa apenas reconhecer o que Deus fez. Olha o que diz o verso de número 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. O que Deus tinha de fazer revelar a você já está aqui, para que você se desfaça da religiosidade, para que você reconheça Cristo, para que você creia em Cristo e para que você receba de Deus essa justiça que só Ele pode dar. Amém, queridos? Então preste atenção, eu quero sintetizar do seguinte modo aqui, isso que nós vimos até aqui. A justiça que vem da lei é do seguinte modo: eu trabalho e ignoro o trabalho de Deus. Isso é religiosidade. Eu trabalho e ignoro o trabalho de Deus. E não pense que você pode juntar um pouco do seu trabalho com um pouco de Cristo, viu? Não, não existe isso. Na fé cristã, ou é só Cristo, ou não há Cristo. Ok? E o que é a justiça que vem da fé? Eu compreendo o Evangelho. Deus fez tudo o necessário para a minha justiça. Confio no trabalho de Deus e descanso. Era isso que os judeus deveriam ter feito, mas não fizeram. Eles ignoraram a justiça que vem de Deus, eles quiseram construir a sua própria justiça diante de Deus, e por isso eles estavam numa religiosidade que condena. Ok, queridos? O que é então crer em Cristo? O que é a justiça que vem da fé? Eu compreendo o Evangelho. Deus fez tudo o que era necessário para a minha justiça, eu confio no trabalho de Deus e eu descanso. Amém? Amém? Quero deixar aqui algumas exortações finais, queridos. A primeira exortação importante é a seguinte: a ignorância por desconhecimento não atenua, não torna mais leve a situação da condenação do homem, tá? A condenação pela ignorância, por não conhecer, não diminui a condenabilidade do homem. Um dos princípios mais importantes no direito penal é que a ignorância da lei não justifica a quebra da lei. Certo? Isso é uma das coisas básicas em direito penal, ou seja, você deve conhecer o que a lei diz. E aqui, no âmbito da lei divina, né, o apóstolo Paulo já havia dito para nós, eu expus o sermão nesse texto, Paulo dizendo que os homens ignoraram o que Deus deu a conhecer de si no mundo criado. Sim, no mundo criado não existe a revelação do Evangelho, mas existe no mundo criado uma evidência de que há um Deus nos céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, no mínimo, você deve buscar conhecer a Deus. Você tem o dever de dirigir-se em busca de conhecer a Deus. Você não gasta com cursos para formação profissional? Você não estuda livros para o seu desenvolvimento pessoal? Você não investe o seu tempo no seu aperfeiçoamento em todas as esferas da vida? Você acha que se você deve ao seu crescimento pessoal, você não deve à sua busca a Deus?
muito mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Portanto, a ignorância, eu não conheço a justiça que vem de Deus. Isso não lhe justificará no juízo final. Se você ignora o que é o Evangelho, pelo amor que você tem à sua alma, busque, bata, procure, até que você encontre. Leia a palavra de Deus, se for necessário, estude religiões. Se você quiser, faça estudo de religiões comparadas, mas leia a Escritura, e lá você encontrará o Evangelho. A ignorância por desconhecimento não atenua, não diminui a condição de pecaminosidade e de condenação dos homens, porque eles têm um testemunho dentro de si, que falam de que há um Deus nos céus, e que eles devem dar a esse Deus o seu lugar de Deus. Nós todos sabemos disso, embora talvez não saibamos do Evangelho. A segunda questão é: não há zelo religioso que possa cobrir os pecados dos homens diante de Deus. Muito pelo contrário, o zelo pode ser causa de maior juízo. Tá? Por quê? Porque ele pode mostrar obstinação, endurecimento. No caso dos fariseus era exatamente isso. Jesus disse que eles eram 2 vezes mais dignos do inferno. Por quê? Por causa do endurecimento, não adiantava o zelo. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa quantas rezas você faz, não importa quanto tempo você passa com a mão para cima levantada, não importa nenhuma prática religiosa pela qual você acha que está acumulando alguma coisa diante de Deus, porque nessa situação o homem ainda está em rebeldia diante de Deus. O homem está deixando de ouvir a voz de Deus, da qual Deus declara que Ele próprio já resolveu o problema, para o homem dizer: não, Deus, pode deixar que eu vou costurar aqui as minhas roupas, não preciso que o Senhor resolva esse meu problema, não. Eu dou um jeito nisso. Eu resolvo isso. É como a ignorância. Imagine uma criança que acabou de quebrar do seu pai um vaso caríssimo que estava na sala, né, de enfeite. Um vaso chinês aí, milenar, que vale milhões e milhões de dólares. A criança diz: eu não vou pedir desculpa ao meu pai, não, eu mesmo vou resolver o problema desse vaso. Aí vai lá para o mercado da esquina, para ganhar um trocado ali, vigiando o carro. E aí ele chega no final do dia: pai, ó, quebrei, mas está aqui, e pode deixar que eu vou juntar o resto. Eu lembro de uma vez que eu estava brincando com meu primo, né, era moleque, tinha uns 11 anos de idade, no apartamento do meu tio. A gente estava jogando bola dentro do quarto, um quarto desse tamanho aqui, o quadradinho, o ovinho, né? Jogando bola lá dentro. E aí, meu tio chegou bravo, né? Falou: Davidson, meu primo, Davidson, para de jogar bola aqui, porque senão você vai quebrar a lâmpada. E Davidson disse o quê? Se quebrar, eu pago. Essa é a condição do homem. Imagina como meu tio ficou bravo. Essa é a condição do homem em sua religiosidade. Não há zelo religioso que possa cobrir os pecados dos homens diante de Deus. O nosso pecado é muito maior que a gente possa imaginar. Mas a graça de Deus também é tão superior que a gente possa contemplar. Então, entenda, não há zelo. Muito pelo contrário. O zelo religioso pode ser um endurecimento. Deixe sua religião, busque o Evangelho. Outra consideração que eu quero fazer é a seguinte: desde o Éden, queridos, nós queremos resolver nossos problemas diante de Deus, sem Deus. Desde o Éden. Resolver os nossos problemas diante de Deus sem Deus é simplesmente impossível. O único jeito de resolver o nosso problema diante de Deus é a solução que o próprio Deus deu. Isso que é lindo no Evangelho, porque tudo vem dele. A nossa salvação vem totalmente dele. Nós caímos e ele próprio promove o modo de nós sermos achados justos diante dele. É ele que nos ama, ele que envia o seu Filho e que depois pelo Espírito nos chama para que nós creiamos nele. É impossível nós resolvermos nosso problema diante de Deus sem Deus. E nós só resolvemos apenas por Deus. E por fim, o Evangelho, queridos, é esse chamamento para confessar que não podemos aceitar em graça e com alegria aquilo que Deus fez para o louvor de sua própria glória. Como assim? Deixa eu simplificar aqui, que até para mim ficou confuso aqui. O Evangelho é esse chamamento, queridos, para nós depormos essa nossa arrogância, esse nosso sentimento de autonomia, e se nós acharmos que resolvemos de nós mesmos.
O Evangelho é esse chamamento para nós reconhecermos o quanto nós estávamos condenados, mas também descobrimos o que extraordinariamente Deus fez por nós. E respondemos a isso. Respondemos como Deus nos chama. Respondemos confiando no que Deus fez. Respondemos realocando Deus no seu lugar de nossa vida. Entende? Não é apenas receber a mensagem da Boa Nova, é recebê-la realocando, recolocando, reposicionando Deus no seu devido lugar em nossa vida. E sobre isso falaremos mais semana que vem. Era o que os judeus deveriam fazer. Está descrito a partir do verso de número 9. Esse verso é extraordinário, versos 9 e 10. Mas entenda aqui. Dispa-se, desconstrua-se da religiosidade. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pela religiosidade estamos todos condenados diante de Deus. Ninguém fará para si caminho diante de Deus, porque Jesus disse que Ele é o caminho. E às vezes a gente pensa que quando Jesus está dizendo isso, Ele está se referindo apenas, digamos assim, a diversas expressões religiosas, né? Não. Você próprio pensa que você mesmo está fazendo um caminho diante de Deus por você. Mas não, nós devemos abrir mão do caminho o caminho já está lá, já está construído, já está feito. É só caminhar por ele, entende? É só entrar nele, ele é o caminho que conduz ao Pai. As coisas que ele fez são as coisas que nos levam até Deus. Ele é a ponte, ele é o elevador, ele é o caminho. É por meio dele, não há nada em nós. E aqui, hoje, em nome de Jesus, eu peço a você que você deixe a religiosidade, que você confesse Cristo, que você abandone toda a religiosidade, que você confesse Cristo, que você deixe para trás este caminho de religiosidade que às vezes nós palmilhamos, inclusive dentro de igrejas evangélicas. Às vezes nós estamos numa chamada igreja evangélica, mas a nossa confiança em Deus está baseada em quê? Na nossa performance, no nosso mérito. E a gente ouve cristãos dizendo, eu não sei se eu estou pronto ainda para entrar no céu não, mas até lá eu vou ficar pronto. Percebe que há religiosidade aqui? O que você está fazendo? Você está pensando que você vai entrar no céu pelo quê? Pelo que você vai fazer? Você já está fora. Você já está fora. E por esse caminho você vai continuar fora. Por esse caminho você vai continuar fora. Você não apenas está fora, mas nesse caminho você continua fora. O Evangelho não. O Evangelho não diz, o que eu vou fazer? Será que eu tenho de subir aos céus? Será que eu tenho de descer ao abismo? Não, o Evangelho diz, Cristo já desceu dos céus. Cristo já ressuscitou dos mortos. Tudo que eu preciso para estar diante de Deus em justiça está em Cristo. Amém? Coloque-se em pé, amado. Pastor, achei estranho esse sermão, o senhor não falou nada sobre a gente ser santo e tal. Já falei muitos sermões sobre isso, tá, irmãos? Volta lá nos 52 sermões antecedentes. Esse é o 53º, né? Depois volte lá no sermão que a gente vai expor a partir do capítulo número 12. Vamos tratar desse assunto também. Mas aqui a ênfase do Evangelho é essa, meu irmão. A santidade ela é uma consequência de Cristo ser o seu Salvador, não o oposto. Não é que nós somos santos para que Cristo seja o nosso Salvador. A santidade é uma consequência de Cristo ser o seu Salvador. Amém? Curve sua cabeça. Ore por você. Se você precisa apresentar-se diante de Deus hoje confessando religiosidade, confesse. Confesse, mas creia em Cristo. E então, se você também conhece algum familiar, algum amigo que está trilhando esse caminho de religiosidade, olhe por ele, interceda por ele, converse com ele, exponha o Evangelho a ele. Quem sabe até conduza ele a assistir essa série de sermões que estamos ministrando aqui, mas assim como Paulo fez, ore por aqueles que estão deste modo, porque deste modo eles não encontrarão salvação. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque, embora nós olhemos para a Sagrada Escritura e vejamos que nós mesmos trilhamos tantas vezes, Senhor, num caminho de perversividade, de arrogância, de autonomia, nós achávamos que éramos senhores e que poderíamos conquistar para nós justiça diante de Ti, até o dia em que nós vimos-nos no espelho da Tua Palavra. Senhor, o dia em que nós nos vimos no espelho da Tua Palavra, nós nos vimos tão pecadores quanto nós jamais imaginávamos, tão caídos quanto nós jamais havíamos concebido, tão imundos, que jamais poderíamos encontrar para nós mesmos loção, sabão, limpeza nesse mundo que desse solução a isso. Por outro lado,
o Senhor nos mostrou também uma salvação tão grandiosa, da qual nós nunca seremos dignos. E ainda assim, o Senhor a fez dirigida a nós. Muito obrigado. Muito obrigado porque a salvação veio ao nosso encontro, Cristo veio até nós, e nós não precisamos dizer quem subirá aos céus, e nós não precisamos dizer quem descerá ao abismo, porque tu já desceste do céu e já subiste do abismo para trazer para nós palavra de salvação. Que os teus filhos confiem apenas em ti hoje, que eles deponham toda a falsa religiosidade, e que eles busquem confiar apenas no que Cristo fez, e que isto para eles seja o bastante. É o que eu te peço, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, querido. Deus te abençoe.